com Deus. Nós vemos a história de Moisés, nós vemos que Moisés lidera Israel, nós vemos que Moisés governa Israel, ele lidera para que Israel seja conduzida por Deus aí a uma terra que manda leite e mel, a terra de Canaã, que foi prometida por Deus à sua nação. E o que é interessante, presbítero Wilson, é que após Moisés surgem homens espetaculares na Bíblia Sagrada. A palavra vai nos dizer em Josué capítulo 1 que Moisés morreu, e depois de ter morrido Moisés, Deus, ele levanta um homem, fala com um homem por nome Josué. E eu acredito que Josué, por caminhar com Moisés, saber do relacionamento que Moisés tinha com Deus, vez ou outra ele temia, porque ele sabia que o relacionamento que ele tinha com Deus não era o mesmo que Moisés. Ele sabia que o povo que ele iria governar, mesmo Deus o chamando, seria um povo difícil, porque ele viu mais de 2 milhões saírem do Egito, e por conta da murmuração, menos da terça parte chegam a ser liderados por Josué. E no momento de temor, no momento de medo, no momento de aflição, eu acredito que Josué estava desesperado, porque ele não sabia o que fazer, mesmo Moisés falando com ele, que ele seria o seu sucessor. E no momento em que ele estava tão angustiado, pensando que de uma grande obra ele não daria conta, o anjo do Senhor aparece para ele, para lhe dizer: não fui eu que te ordenei, não fui eu que te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Não se aparte do livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite, para que cumpra tudo aquilo que o meu servo Moisés recebeu de mim. Nós vemos o Espírito do Senhor chamar um homem como Josué, um homem que talvez por muitos era desacreditado, talvez por muitos não colocavam confiança nele, mas o Senhor viu algo que muitos não viam, o Senhor viu algo que as pessoas não olhavam. Eu quero falar a primeira palavra profética através do que Deus está falando aqui. Quem olha para você e não dá valor nenhum, Deus está dizendo: eu vi o que ninguém viu, eu tenho prestado atenção no que ninguém tem visto na tua vida. Só que eu tenho uma ordem para você. Qual é? Se esforça e tenha ânimo. As aflições virão, perseguições virão, problemas virão, porque evangelho é espada. Mas tenha bom ânimo, porque foi eu quem escolhi você. Eu vejo a história de Israel se passar ao longo dos anos, e homens serem levantados por Deus para cumprirem grandes obras. E em maioria das vezes Deus levanta aqueles que são desacreditados. Deus escolhia homens específicos para missões específicas. O tempo de Josué e Caleb é passado, e agora nós entramos no tempo dos juízes. 12 juízes, com exceção de Samuel, são levantados para governar Israel, cada um por uma determinada quantia de anos. E chega uma parte da história de Israel que eles estão aprisionados pelos midianitas, e eles não colhiam nada do que plantavam. E para essa missão específica, Deus tem homens específicos. Deus enchia homens específicos com seu Espírito Santo para cumprirem tarefas específicas. Porque o que Deus levantou o presbítero Wilson para fazer, não sou eu quem vai colocar a mão para fazer. O que Deus levantou o pastor Filindro para fazer, eu não me atrevo a colocar a mão para fazer, porque Deus confiou a ele. Não adianta se levantarem para derrubar ministério, não adianta tentarem se levantar, pastor Carlito, para tentarem derrubar o ministério do Senhor, porque quem levantou o Senhor e colocou lá foi Deus. E se Deus colocou, quem quiser se levanta. Se Deus colocou o Senhor aonde o Senhor está, não precisa temer. Ele tira quando Ele quer, mas se Ele não quiser, o Senhor não arreda o pé de lá, porque Deus está dizendo: aquele que eu escolhi
escolhi para uma grande obra fará. Então, no tempo dos midianitas, aonde Israel estava aprisionado, Israel plantava, não colhia, por anos se passavam essa situação, mas havia um homem que tinha uma coragem que ninguém tinha. Havia um homem que era corajoso como ninguém mais era. Ele pegava o trigo para sobreviver e entrava dentro de um buraco, conhecido como lagar. O lagar era apropriado para malhar uvas, porque dentro daquele buraco se eram espremidas as uvas e ali era extraído o suco, o vinho. Não era propício para o trigo, porque o trigo tinha que ser soprado pelo vento. Como era que o trigo ia ser soprado se estava dentro do buraco? Então eu imagino Gideão dentro dessa cena, com coragem, com perseverança, malhando o trigo no lagar. Ele pisava, puxava, olhava se tinha algum inimigo, soprava, separava a semente. Pouco a pouco ele ia fazendo isso, até que um dia o mesmo anjo que apareceu para Josué aparece para ele, para varão valoroso. Sabe por quê? Porque eu vi em você a coragem que ninguém tinha. Aqui vai uma palavra, se vocês querem cumprir uma grande obra do Senhor, tenham coragem para trabalhar para o reino, porque Deus não chama covarde, Deus não chama quem tem medo, Deus não quer conta com gente frouxa, Deus chama quem é corajoso, Deus chama quem é capaz de parar trigo no lagar, Deus chama quem no meio, mesmo no meio da crise, mesmo no meio do problema, mesmo em tanta corrupção do sistema, Ele olha para alguém simples, mas que tem coragem, e nessa noite Ele brada do céu para dizer: eu sou contigo. Obra é necessário ter coragem. Quando Deus chama Gideão, Gideão estava no meio do lagar, dentro de um buraco, mas Deus viu a situação onde ele estava, levantou ele, com 300 homens venceu um exército milhares de vezes maior. Os midianitas foram derrotados por 300 homens que Deus levantou, homens valentes, corajosos, valorosos, não vendiam seus princípios, não vendiam seus valores. O sangue podia dar na canela, mas eram 300 que estavam dispostos a guerrear. O sangue podia bater na canela, presbítero Eudo, mas eles não se vendiam para o sistema. O sangue podia dar na canela, mas eles não paravam de dizer que Deus iria trabalhar naquele lugar. E quer saber qual é o resultado? 300 homens foram para a guerra, não precisaram usar espada, mas no nome do Senhor e de Gideão que Deus levantou, eles foram vitoriosos. Por que não falar na história de Israel, quando o tempo se passa? Israel agora, depois da liderança dos juízes, quer entrar no tempo do reino, no tempo da monarquia, onde pedem a Deus um rei. O primeiro rei escolhido por Deus, por conta do povo, foi Saul, escolhido, porém rejeitado, porque desobedeceu. É possível ser rejeitado por Deus? Sim. É possível que Deus me escolha e depois me rejeite? Sim. Ele deu liberdade a você, Ele escolhe você para fazer uma grande obra, mas você só faz se você quiser. Não adianta dizer que Deus vai insistir em alguém que não quer nada, porque Deus não insiste em quem não quer nada. Deus, ele tentou através de Saul, mas a desobediência e o ego falou mais alto. A desobediência falou mais alto. Saul quis fazer o que o ego dele falava, deixou de ouvir a voz de Deus e foi rejeitado. A princípio foi escolhido, por conta da desobediência foi rejeitado. Mas outra vez a história bíblica me surpreende, presbítero Eudo, onde alguém que era desprezado até pelos próprios pais, onde um menino que era desprezado por seus irmãos, onde um menino que era desprezado por toda a sua família e talvez até pelos seus
seus amigos, era excluído e colocado para cuidar de ovelhas em um pasto, onde ninguém talvez estava contemplando o seu trabalho do dia a dia. E outra vez eu volto a dizer que Deus só escolhe quem tem coragem para trabalhar. Deus não trabalha com gente